Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema deste vídeo são as 7 grandes construções do Império Romano que ainda existem em Roma. Vamos te contar as histórias que envolvem esses lugares, mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já, porque as suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento e para que a plataforma envie esse tipo de conteúdo a mais pessoas. Desde já, conto com a sua ajuda. Pouco se sabe sobre a fundação de Roma. Muitos acreditam que foram os etruscos no século 6 a.C. que fundaram a cidade. A origem mitológica é bem conhecida. Rômulo e Remo, bebês gêmeos, foram abandonados pelos seus pais, foram amamentados por uma loba até serem encontrados por um pastor. Rômulo mais tarde mataria Remo e seria o primeiro rei de Roma, em 753 a.C. O período da monarquia romana duraria até o ano 509 a.C., quando o 7º rei de Roma, Tarquínio o Soberbo, é deposto, e daria assim início ao período republicano, que durou quase 500 anos, de 509 a.C. até 27 a.C. Já o famoso Império Romano começaria em 27 a.C. e iria até o ano 476. O Império Romano, no seu apogeu, exercia sua autoridade sobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, tendo uma população estimada de 70 milhões de pessoas, aproximadamente cerca de 21% da população mundial. Ao longo de toda a extensão do Império, os romanos construíram bastante coisa. É bem comum você encontrar construções que remontam ao período, como a Muralha de Adriano, que corresponde hoje ao norte da Inglaterra, perto da fronteira com a Escócia. Foi iniciada em 122 e concluída em 126. Segundo alguns historiadores, o objetivo da muralha era proteger Roma das tribos que habitavam o atual território escocês, no qual os romanos os chamavam de caledônios, e também aos famosos aquedutos romanos, como o de Segóvia, que fica atualmente na Espanha, e o de Conímbringa, em Portugal. Mas o foco do nosso vídeo é mostrar algumas grandes construções do Império Romano na cidade de Roma. E vamos, para uma melhor compreensão, colocá-los em ordem cronológica. E a primeira grande construção do Império Romano que ainda existe é o Anfiteatro Flaviano, ou Anfiteatro Flávio, no ano de 80 d.C., conhecido popularmente como o Coliseu. Foi inaugurado pelo imperador Tito, mas a sua construção foi quase toda no período de Vespasiano, pai de Tito, que faleceria um ano antes da sua inauguração. Ao todo, a construção do anfiteatro demoraria 8 anos, dos anos 72 a 80. O Coliseu estima-se que tinha a capacidade de abrigar um público entre os incríveis 50 mil a 80 mil espectadores. Foi usado principalmente em encenações de batalhas marítimas, no qual era inundado, mas segundo alguns historiadores isso foi por um curto período de tempo. E também nas encenações de batalhas históricas, mitológicas, baseadas na mitologia clássica, e claro, nos famosos combates entre gladiadores, que, como todos sabem, virou até filme. E o mais famoso deles vocês conhecem, é o Gladiador, do ano 2000, dirigido por Ridley Scott, estrelado por Russell Crowe e Joaquin Phoenix. O Coliseu, durante a era medieval, foi utilizado para outros fins. É considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Sofreu ao longo da história danos por terremotos e saques. O Coliseu ainda é um símbolo da Roma Imperial, é uma das atrações turísticas mais populares da capital italiana, e também é retratado na versão italiana da moeda de 5 cêntimos de euro. O mercado de Trajano foi inaugurado no ano 112, mas que começara a ser construído no ano 106. Foi utilizado pelo Império Romano para a realização de atividades administrativas. E tem este nome, obviamente, porque foi construído pelo imperador Trajano. Por muito tempo se achou que o mercado de Trajano fosse um centro comercial, fazendo dele uma espécie de shopping center romano. Embora alguns historiadores aceitem que atividades comerciais próximas ao mercado aconteciam, ao lado do mercado também ficava o Fórum de Trajano. A título de curiosidade, o imperador Trajano foi um imperador que também venceu as 2 guerras da Dácia,
região da Dácia hoje que corresponde a alguns territórios de alguns países do leste europeu, em especial a Romênia. E podemos dizer que graças a essa dominação romana da Dácia, surgiu então o idioma romeno. O mercado de Trajano, desde 2007, a título de curiosidade, abriga o Museu dos Fóruns Imperiais. O Panteão foi encomendado pelo general Marcos Agripa durante o reinado do imperador Otaviano Augusto, entre os anos de 27 a.C. ao ano 14 d.C. Aliás, Otaviano Augusto foi o fundador do Império Romano e, obviamente, o primeiro imperador. Devido a alguns incêndios, o Panteão foi reconstruído por volta do ano 125 pelo imperador Adriano, mas continua com a mesma estrutura até hoje. Na fachada do Panteão está escrito, abre aspas, feito por Marcos Agripa, filho de Lúcio, quando foi cônsul pela terceira vez. Fecha aspas. No início do século VII, o Panteão foi doado ao Papa Bonifácio IV, que o transformou o local em uma igreja, e por isso o Panteão apresenta um excelente estado de conservação. O imperador Adriano começou a construção do Castelo de Sant'Angelo, para ser o local onde ele seria sepultado. Como estava muito doente, Adriano morreria antes da obra ser concluída, mas mesmo assim foi enterrado lá. A obra só seria concluída no ano 135 pelo imperador Antonino, um ano após a morte de Adriano. Já as Termas de Caracalla, ou Termas Antoninas, eram um espaço de banho público com capacidade para até 8.000 pessoas. Começou a ser construída pelo imperador Sétimo Severo, mas foram concluídas pelo imperador Caracalla por volta do ano de 216. A intenção das termas também era proporcionar um local de relaxamento aonde as pessoas pudessem se reunir para conversar, nadar e cuidar da saúde. As termas foram restauradas várias vezes e oficialmente deixaram de funcionar somente no ano de 537. Apesar do tempo e dos furtos que ocorreram, boa parte das paredes se mantém bem conservadas. As termas antoninas foram construídas numa área de aproximadamente 15 hectares, possuíam sistemas de abastecimento hídrico, aquecimento e drenagem muito efetivos. Grandes estufas a lenha eram utilizadas, não só para esquentar a água, mas também o chão e as paredes dos banheiros. Roma era cercada no final do século III, mais precisamente por volta do ano 274, por uma grande muralha, e o imperador Aureliano aproveitou a estrutura de um aqueduto da cidade para construir um portão de saída para as duas importantes estradas romanas, a Via Prenestina e a Via Labicana, e este portão foi conhecido como a Porta Prenestina, e nos dias atuais como Porta Maggiore ou Porta Maior em português. A Porta Maggiore é o trecho mais bem conservado da antiga muralha e há inscrições elogiando os imperadores Cláudio, Tito e Vespasiano. Para comemorar a vitória do imperador Constantino sobre Magêncio, seu antecessor, na Batalha da Ponte Milvia no ano de 312, foi construído um arco a mando do Senado, sendo inaugurado por volta do ano 315. E ficaria conhecido como o Arco de Constantino, localizado onde a Via Triunfal se encontra com a Via Sacra, a romana. Muito cuidado para não confundir com a Via Sacra ou a Via Crucis de Jerusalém. Estas vias eram utilizadas pelos imperadores para comemorarem seus triunfos, e há também as inscrições elogiando o imperador Flávio Augusto. O Arco de Constantino foi restaurado algumas vezes. A primeira ocorreu no século XVIII e a última no final da década de 1990. Antes de concluir, provavelmente alguns de vocês devem estar sentindo falta do Fórum Romano, o principal centro comercial. Foi durante séculos o centro da vida pública romana. Estão sentindo falta também do Circo Máximo, a maior arena para jogos públicos, com capacidade estimada no seu esplendor para incríveis, acreditem se quiserem, mais de 150.000 espectadores, e também do Monte Palatino, aonde teria começado a civilização romana, que abrigava diversos palácios imperiais.
Estes lugares remontam aos períodos anteriores ao período do Império, no caso o período monárquico e o período da República. O Império Romano foi marcado por ser um império multiétnico, devido às conquistas e às incorporações de novos povos. Isso se refletiu também no trono, pois grande parte dos imperadores não nasceram em Roma. Se a gente usar o mapa mundi atual como referência, os imperadores Adriano e Trajano seriam espanhóis, Caracalla seria francês, enquanto Constantino e Aureliano seriam sérvios. Só para ficar entre os imperadores aqui citados no vídeo, há muitos outros casos. Faltou alguma obra do Império na cidade de Roma que ainda permanece nos dias atuais? Quais outros imperadores romanos não nasceram em Roma ou não eram italianos? Usando o mapa mundi atual como parâmetro, utilizem o espaço de comentários. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, dê um like neste vídeo, ajuda muito. E acione o sino das notificações para ficar sabendo de vídeo novo. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.